Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso curso sobre cervejas especiais. Na última aula a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre as escolas cervejeiras, né? A gente viu quais são as escolas cervejeiras, a gente viu que existem 4 escolas cervejeiras hoje no mundo, né? Existem 3 escolas clássicas, que são a escola alemã, que é a escola belga, que é a escola inglesa, e que existe também uma nova escola, uma escola mais moderna, que é a escola americana. Na aula passada a gente teve a oportunidade de ver como é que é a riqueza, a diversidade de estilos de cerveja. A gente viu que existem mais de 60 estilos principais de cerveja e que esses estilos eles podem compor eventualmente subestilos. Então as opções, as possibilidades para se fabricar uma cerveja, ela é muito grande, dada a variedade de opções existente, certo? Hoje a gente vai começar a conversar sobre a produção propriamente dita, desde o desenvolvimento da receita até passando pelas etapas do processo, culminando com o envase. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela periódica da cerveja. Isso é uma figura bastante comum no meio cervejeiro e eu trouxe para ilustrar a diversidade e a riqueza dos estilos existentes. Aí a gente pode ver de um lado as Wheat Beers, depois as Lambics, Belgian Ales, Pale Ales, aí vem as tradicionais English Bitters, as Scotch Ales, as Brown Ale, as Porter, as Stouts, e a partir daí as Pilsens, as American Lager, as Lager europeias e as Bock já são cervejas do estilo Lager. Embaixo vocês vão ver a linha, né, que mostra toda a riqueza de diversidade das Ales, e do lado direito as Lager. A gente viu na aula passada o que é que seria, né, as Ales e o que é que seriam as Lager. Mas não se preocupem que a gente também vai falar um pouco sobre isso hoje. Então pessoal, para a gente começar a produzir uma cerveja, primeiro a gente precisa ter em mente que cerveja a gente vai produzir. A gente não pode simplesmente jogar ingredientes de forma aleatória e esperar obter um bom produto com isso. É como cozinhar. Se você joga ingredientes de forma aleatória numa panela ou no forno, você pode até ter um resultado que você chame de comida, mas dificilmente você vai ter algo bem executado e algo que seja inicialmente predisposto a um resultado específico. Então sempre que se vai produzir uma cerveja, a primeira etapa, a etapa preliminar, seria o desenho dessa receita. Que tipo de cerveja eu vou produzir, né? Eu vou produzir uma cerveja ale, uma cerveja de alta fermentação, eu vou produzir uma cerveja lager, né? Uma cerveja de baixa fermentação, eu vou produzir uma cerveja escura, eu vou produzir uma cerveja translúcida, eu quero uma cerveja com pouco álcool, quero uma cerveja com muito álcool, quero uma cerveja com mais corpo, com mais peso de boca, ou quero uma cerveja mais seca, né? Eu quero uma cerveja com fermentação espontânea. Existem todas essas variáveis para que a gente possa produzir uma cerveja. E partindo das escolas cervejeiras, que foi aquilo que a gente viu na aula passada, partindo da classificação que existe nessa tabela que eu mostrei para vocês, né, da diversidade de estilos de cerveja, existem hoje no mundo 2 guias principais que regulam a produção de cerveja. Não regular no sentido de impor obrigação de legislação, mas de nortear a produção do cervejeiro. São guias que elencam todos os estilos existentes. Na verdade, eles não conseguem ser exaustivos, dada a ampla variedade e dado o fato também de que a todo momento
acaba se surgindo novos estilos de cerveja, mas eles tentam ao máximo acobertar todos os estilos de cerveja. Um é o BJCP e o outro é o BA. O BJCP ele é um programa, né? Um programa de julgamento, assim como o BA. Eles são de instituições diversas. O BJCP, que é dessa figurinha aí da esquerda, ele hoje em dia é mais voltado para o campo da cerveja caseira. Então existe um mundo, né, bastante rico de fabricação de cerveja caseira, que são as pessoas que praticam a fabricação de cerveja como hobby. E existe o mundo comercial, vamos dizer assim, das cervejas artesanais, e esses acabam sendo regulados, acabam seguindo a classificação do BA. Tanto o BJCP quanto o BA, eles estão acessíveis na internet. Vocês podem encontrá-los procurando no Google. O BJCP, inclusive, existe tradução aqui no país. O BA, não me recordo agora, mas vale a pesquisa. E aí eu trouxe para vocês um estilo de cerveja, certo? Que a gente pegou lá do BJCP para exemplificar como é que seria a descrição de uma cerveja. No BJCP, ele lista obrigatoriamente os itens que ele classifica como impressão geral, aparência, sabor, sensação de boca, comentários, história daquele estilo, os ingredientes característicos que normalmente são utilizados naquele estilo. Ele compara um estilo com outro quando se tem um estilo parecido. Por exemplo, a gente tem aqui uma American Pale Ale, que é um estilo bastante similar do India Pale Ale. Então ele vai comparar um pouco os estilos e vai dizer o que é que acaba se sobressaindo entre um e outro e de que forma isso se sobressai. Ele vem também com exemplos comerciais e, por fim, ele dá tagzinhas, etiquetas que facilitam a compreensão. Então, a partir do momento que a gente se predispõe, por exemplo, a fazer uma American Pale Ale, a gente pode seguir o guia do BJCP, e aí eu vou lá em impressão geral, ele vai me dar a característica geral do estilo, ele vai me mencionar de forma detalhada como é que é a aparência dessa cerveja, que tipo de sabor ele vai ter, que tipo de sensação de boca ela vai ter, e também ele vai dar as estatísticas ou as características vitais daquele estilo. E o que é que seriam essas características vitais? Ele vai me dar ali basicamente a gravidade original, a gravidade final, o IBU, o SRM ou o EBC e o ABV. Rafael, traduz isso aqui pra gente. A gravidade original, ou essa OG, ela nada mais é do que a concentração do mosto, a concentração de açúcares no mosto. Então, quando a gente vai produzir uma cerveja, e a gente vai ver isso daqui a pouco, o mosto cervejeiro ele está recheado de açúcar, que vai ser o combustível da fermentação. Conforme essa concentração de açúcar, a gente vai ter uma determinada gravidade original, ou seja, quanto que está concentrado ali. Essa gravidade original, ela pode ser medida dessa forma, que é uma forma americana, ou ela pode ser medida pelo grau Plato Brix, que vai medindo em unidades de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 platos. E aí, dando sequência, a gravidade final, né, também seria a diferença entre essa gravidade original e o que foi consumido na fermentação, certo? Então imaginem assim, imaginem
Imagine que essa numeração, vou fazer um paralelo aqui para tentar desmistificar isso para vocês. Imagine que essa numeração, a gente vai pegar aqui a APA, tá lá, 1040, ela vai de gravidade original de 1045 a 1060. Imagina que isso está relacionado a um peso de um prato de comida, certo? Então, essa concentração seria um prato de comida que a gente vai ao self-service e coloca ali um peso X, 400 gramas, 500 gramas, certo? E a gravidade final, ela está relacionada àquele resto de comida que fica no prato que a gente eventualmente não come. Então, quando você pensar em gravidade original, pensa na concentração de alimento que a levedura vai ter para poder se alimentar. E quando a gente pensar em gravidade final, pensa naquilo que ficou no prato que ela não quis comer ou não teve interesse em consumir. E essa diferença entre a concentração total de açúcar, que é medida pela gravidade original, e a gravidade final, é essa diferença entre essas duas que faz com que a gente possa calcular e estimar de forma precisa qual é a concentração de álcool dentro da cerveja. Todo o cálculo do teor alcoólico da cerveja, ele é feito partindo dessas duas premissas. Quanto de açúcar fermentável foi introduzido no começo da fermentação e quanto que sobrou. A diferença desses dois pontos entre máximo e mínimo vai permitir com que a gente calcule o álcool existente dentro da cerveja. E aí vale a gente ressaltar que para muitas pessoas, às vezes que não têm um contato com esse universo cervejeiro, é uma pergunta bastante recorrente, as pessoas perguntarem em que momento da fabricação de cerveja o álcool ele é introduzido, né? Ele é colocado na cerveja. E na verdade o álcool ele não é colocado na cerveja de forma proposital ou por meio de ação humana. O álcool ele é produzido como um resultado do processo de fermentação. A levedura ela vai lá, consome aqueles açúcares que estão no mosto e a partir dessa alimentação, essa levedura, através do seu metabolismo, ela transforma esse alimento que ela ingeriu em álcool, CO2 e outros subprodutos da fermentação. Isso a gente vai ver com mais calma daqui a pouquinho. Então aqui voltando para o nosso exemplo, a gente tem uma American Pale Ale que vai ter uma gravidade, precisa ter uma gravidade original entre 1045 e 1060 e precisa ter uma gravidade final entre 1010 e 1015. Aí a gente tem aí o IBU, e o que é que seria o IBU? O IBU nada mais é do que o índice que mede o nível de amargor contido na cerveja. Então é uma escala que basicamente ela vai de 0 a 100 e aí conforme a cerveja vai aumentando o índice de IBU, vai proporcionalmente aumentando o seu índice de amargor. Então, por exemplo, uma cerveja com 20 de IBU é um amargor leve, aí 30 ela já começa a ter um amargor razoável, 40, 50, até cervejas mais extremas de 70, até 100. Eu falo que esse índice vai até 100 porque seria até o máximo onde as nossas papilas gustativas elas conseguiriam ter uma percepção, né, sensorial de diferença de amargor. A partir disso, de 80, 90, 100 para 200 ou 500 IBU, a gente já não consegue ter essa percepção de aumento de amargor. Então, quando vocês virem essa unidade IBU, isso normalmente é informado nos rótulos das cervejas artesanais. O IBU, ele é a unidade que mede o amargor na cerveja, certo? É o parâmetro do amargor da cerveja. E aí na sequência a gente tem o SRM. O SRM é uma escala que mede cor, assim como existe uma outra escala que chama EBC, que também mede cor e que vai aumentando sua graduação conforme
a torra do malte vai ficando mais intensa. Lembra lá no começo que quando a gente conversou um pouco sobre o que seria o malte, a gente falou das etapas de malteação e a gente falou da secagem, e a gente falou que é no momento da secagem que o malte ele recebe diferentes torras, e conforme essa torra eles vão ter diferentes colorações e diferentes sabores e aromas também. Essa coloração ela pode ser medida por essa unidade aqui, pelo SRM, que no caso da American Pale Ale vai de 5 a 10, o que demonstra pra gente que ela é uma cerveja que tem um aspecto dourado, assim mais ou menos como está na foto. Por último, como característica vital, a gente tem aí o ABV, que é a medida do álcool pelo volume, certo? Então, a American Pale Ale, ela é uma cerveja que vai de 4,5% de álcool até 6,2% de álcool. Essas unidades, elas podem variar, tá, pessoal? De acordo com o estilo, com o guia que vocês vão utilizar. Eu aqui peguei um exemplo do BJCP, mas se vocês pegarem, por exemplo, um exemplo do BA, pode ser que haja alguma pequena diferença. Existem também alguns estilos que estão catalogados em um guia, mas eventualmente não estão catalogados em outro, ou até estão, mas de uma forma diferente. Então é sempre importante, antes de produzir uma cerveja, pensar e saber exatamente que resultado final você quer obter, e a partir disso você seguir o guia de estilos que você achar mais interessante. Aqui eu trouxe para a gente verificar mais ou menos como é que é o layout de dois programas que facilitam muito a vida do cervejeiro, certo? Um é o Beersmith e o outro é o Brew Target. Antigamente, todos os cálculos da cerveja eram feitos à mão. Não existia, obviamente, os programas dos quais a gente dispõe hoje. Então, antigamente, o cervejeiro ele precisava calcular todos os parâmetros da cerveja que ele queria executar como receita à mão. Existem diversas fórmulas, e quando a gente faz o curso de cervejeiro, a gente tem acesso a elas e precisa, de fato, utilizá-las. Se a gente quer calcular qual é a cor da cerveja, qual é a taxa de evaporação, como é que vai ser a atenuação dessa fermentação, para tudo isso existem fórmulas que se calcula todos os dados da produção da cerveja. Hoje em dia a nossa vida está extremamente facilitada, a gente não precisa ter domínio desses cálculos. Existem diversos programas que fazem esses cálculos, não só programas de computador, como aplicativos no próprio celular, em que é possível a gente efetuar lá os cálculos e aí já calcular de forma mais simples o amargor de uma cerveja, o álcool da cerveja, todos os parâmetros, eles hoje estão passíveis de a gente obtê-los de forma muito simples utilizando os programas. Eu listei aqui para vocês dos programas. O Beersmith, esse primeiro programa aqui que eu estou mostrando, ele é um programa bastante completo e talvez seja o programa mais utilizado pelo mundo cervejeiro. Tá aqui o link dele. Ele é um programa pago, mas não é um programa caro, é um pagamento único e vitalício enquanto o programa existir. Salvo engano, custa R$70. E aqui nessa tela a gente vê mais ou menos como é que é o layout dele. Então vejam aqui que existe uma descrição ali onde tem Black Barley, Pale Malt, Irish Moss. Tudo isso aí são ingredientes que são utilizados na receita, e a partir do momento que eu vou introduzindo ele aqui e as quantidades, ele vai me dando qual é que é a estimativa da gravidade original, quanto é que está o IBU. Vejam aqui nesses gráficos abaixo que ele está me dando aqui 1,39, certo? De gravidade original estimada, de IBU 47,9, de coloração ABC 70,70,
e isso está dando uma estimativa de álcool de 3,7. Um pouco acima, vocês vão ver aí estilo Dry Stout, Irish Dry Stout. Isso é para que facilite ainda mais a nossa vida. A gente clica aqui, se eu colocar aqui American Pale Ale, ele vai me dar os parâmetros da American Pale Ale, de forma que eu não preciso ir lá nos guias para saber quais são as características vitais da cerveja. Nessa coluna do lado direito aqui, ele vai dar a linha do estilo. Então, aqui ele está me dizendo que uma Dry Stout ela vai de 1036 a 1050 de gravidade original, e que o IBU dela vai de 30 a 50 e assim sucessivamente. Isso facilita muito a nossa vida, porque a partir do momento que a gente insere as informações aqui, o programa ele já calcula de forma automática todos os perfis. Ele inclusive chega a dar a estimativa, né, de atenuação. Se vocês virem na parte de cima, é possível fazer a estimativa do cálculo de levedura, é possível fazer a configuração do perfil de água que vai ser utilizado. É um programa que dá uma série de possibilidades para que o cervejeiro tenha maior precisão e um maior controle na sua produção. Inclusive a própria foto que fica aí, que vocês estão vendo no canto superior direito, ela vai mudando de coloração conforme a gente vai colocando ou tirando os maltes. Ela já vai dando uma estimativa de que cor vai ficar a cerveja. Ele não só informa que ela, no caso aqui, por exemplo, vai ficar com 70,7 de EBC, como ela já vai mudando aqui a coloração, e isso serve muito de referência para a gente. Um outro programa que eu trouxe a título de sugestão para vocês é o Brew Target. O Brew Target ele é um programa um pouco mais simples do que o Beersmith, mas a grande vantagem dele é que ele é gratuito. Se vocês colocarem lá o link Brew Target, ou mesmo no Google, colocar lá o nome no campo de pesquisa Brew Target, vai automaticamente aparecer o link no qual vocês podem baixá-lo sem custo nenhum. E é um programa que durante a minha vida de caseiro, de cervejeiro caseiro, eu utilizei amplamente e de forma bastante satisfatória. E aqui do lado direito vocês vão ver mais ou menos como é o layout dele. Ele tem uma apresentação diferente do Beersmith, mas segue a mesma ideia. Essa foto ela infelizmente não está com uma resolução muito boa, mas ela também vai mostrar o copo com a tonalidade da cerveja. É possível selecionar o estilo e aí ele automaticamente dá os parâmetros. E a partir do momento que a gente vai na parte de baixo aqui inserindo os ingredientes, a quantidade dos ingredientes, ele vai automaticamente calculando as características vitais da cerveja, né? Que é, voltar aqui só para a gente ver, que são essas características aqui do lado direito, né? Que é a gravidade original, gravidade final, o IBU, a coloração e o álcool componente na cerveja. São esses parâmetros que vão ser o norte na fabricação da cerveja. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês terem uma ideia de como é que seria o passo a passo do processo de fabricação de cerveja. O processo ele começa lá em cima, ó, no canto esquerdo superior, com a introdução do malte no moinho, e começa com a moagem, certo? Onde a quebra desses grãos. Depois existe a fase quente do processo, que seria a parte de mostura, clarificação, fervura, até onde tem aí o whirlpool e resfriamento, certo? Isso é o que a gente chama de fase quente do processo. Depois do resfriamento, a gente tem a parte fria do processo. O que seria essa parte fria? Seria a parte que acontece nos tanques de fermentação e maturação, que via de regra são esses tanques aí cilindro-cônicos, certo? Onde a cerveja ela vai fermentar, depois ela vai passar por um processo de maturação. Por último, a gente pode ter a filtragem ou não. Existem cervejas que passam por esse processo de filtragem
e existem cervejas que não passam pelo processo de filtração. E aí ela vai finalmente para envase, seja em garrafa ou chopp. Aqui eu trouxe, né, uma foto real de uma cozinha tribloco que é responsável pela parte quente do processo. Essa cozinha ela pode ter diversos formatos. Essa aí é uma cozinha tribloco, por quê? Porque ela utiliza no seu processo 3 tanques, mas é possível efetuar esse processo de fase quente em 2 tanques ou até mesmo em um único tanque, desde que naturalmente ele seja preparado para isso. A grande vantagem da cozinha tribloco é porque a gente consegue de forma simultânea, enquanto está terminando uma produção, já está com uma panela liberada e automaticamente já poder começar uma segunda produção. Isso dá um volume de giro maior para a fábrica. Essa cozinha aí é uma cozinha tribloco com capacidade de 500 litros, certo? Ela é toda encamisada, o que significa dizer que ela não atua, a parte quente dela não vem com chama direta, ela vem por meio de vapor que atua nas camisas dos tanques, e ali no fundo a gente está vendo o painel de controle, certo? É nesse painel onde a gente configura e programa todos os periódicos que a gente quer de fato, todas as fases que a gente quer de fato utilizar, para que haja uma precisão e um controle grande do processo. Então, nessa primeira panela aqui da esquerda, a gente tem a primeira, é onde começa o processo propriamente dito após a moagem, que é onde a gente faz a mosturação. A gente vai ver daqui a pouquinho do que é que se trata essa mosturação, certo? Depois, naquele tanque do meio que está lá no fundo, é onde a gente faz a clarificação e a lavagem do mosto. É nesse momento que a gente separa o líquido do bagaço. Por fim, a gente traz aqui para essa tina de fervura, que é a do canto direito, onde só o líquido, que aí é onde a gente vai submeter a um processo de fervura por 50 a 60 minutos. Daí a gente resfria esse mosto e coloca ele no tanque de fermentação. Então esses 3 tanques aqui, eles representam esses primeiros 3 tanques do desenho. Depois do moinho, que é a primeira figura, onde tem moagem do lado esquerdo, aí você tem uma segunda figura que é a mostura, depois a clarificação e a fervura. Aqui ele está dando o IRPO como um tanque separado, mas o IRPO ele é feito dentro do próprio tanque de fervura, e isso engloba a parte quente do processo. Efetuado essa fase quente, a gente passa para a fase fria, certo? E a fase fria do processo, como eu falei, é a fase de fermentação e maturação da cerveja. É nesse momento que um líquido açucarado, que a gente chama de mosto, vai efetivamente virar cerveja. E aí a gente tem um exemplo de um tanque fermentador. Esse tanque fermentador, cada um deles tem capacidade para 1000 litros. Esses tanques aí do exemplo, eles também são todos encamisados, e a refrigeração dele vem por essa tubulação de cima e vai até um banco de gelo, onde há troca de calor para que a gente consiga ter uma precisão nas temperaturas. Vocês estão vendo aí do lado, mais ou menos no meio dele, uma caixinha preta do lado direito. É nessa caixinha aí, é nesse painel onde a gente faz a configuração da temperatura. A temperatura é um dado crucial para ser monitorado na fermentação. Qualquer variação, tanto para mais quanto para menos, vai impactar no resultado final do produto, certo? E agora a gente vai ver um vídeo rapidinho da cervejaria Burgmann, onde a gente vai ver a atuação propriamente dita das
das fases, né, de tudo isso que a gente acabou de falar, aquele quadro inicial, onde mostra as fases de mosturação, clarificação, fervura, esfriamento do mosto, que é feito nesses tanques, né, tanto numa cozinha, seja ela tribloco, bibloco ou até mesmo monobloco, e a fase de fermentação e maturação que é feito nos tanques. O que vocês vão poder reparar agora no vídeo é que a capacidade desse equipamento que vai ser mostrado é muito maior, mas que a ideia e a mecânica é rigorosamente a mesma. O processo de fabricação de cerveja, é importante frisar, ele é rigorosamente o mesmo, seja para ser executado numa panela de 5 litros no apartamento de casa, seja para ser executado numa cozinha de 500 litros, como a foto que a gente mostrou agora, seja para ser executado numa cozinha de 1.000, 2.000 litros ou 10.000 litros. A técnica a ser utilizada ela é rigorosamente a mesma. A forma como a gente vai executar pela utilização dos equipamentos é que vai mudar. Vamos lá ver o vídeo? Bom, o primeiro passo da produção da cerveja artesanal é a moagem dos maltes, né? Então os maltes vêm inteiros da maltaria e aqui na fábrica, na cervejaria, a gente quebra esse grão para expor o amido e o endosperma, né, do grão, que vai sofrer o ataque das enzimas, né, que são naturais do próprio malte, e esse amido aí dentro vai ser transformado em açúcar, né? Então, o primeiro passo é a moagem do malte. Em seguida, o malte é adicionado no nosso primeiro recipiente com água quente, onde as reações de conversão de amido em açúcares ocorrem, né? Então esse processo varia de cerveja para cerveja, dura em torno entre 1h30 e 2 horas. E ao final do processo a gente obtém um xarope desse açúcar gerado pelo malte, que depois, lá na frente, na época da fermentação, no momento da fermentação, vai ser consumido, transformado em álcool e CO2 e alguns outros componentes aromáticos. Bom, depois desse processo de cozimento, a gente vem para a segunda panela, onde o líquido que a gente gerou na primeira panela, na primeira etapa, é separado do bagaço do malte. A ideia nesse processo é que a gente consiga levar para a terceira panela, que é a fervura, onde é adicionado os lúpulos, que não vá matéria sólida para lá, né? Não vá casca de malte ou bagaço ou nada assim. Depois desse processo, que dura por volta de 2h30, 3 horas, a gente vem para a terceira panela, onde ocorre a fervura. Durante a fervura a gente adiciona o lúpulo. O lúpulo é o ingrediente da cerveja que confere amargor e aromas cítricos, herbais para a cerveja, dependendo do estilo. E depois dessa etapa, o mosto, né, que é esse líquido resultante, é resfriado e transferido para os fermentadores, onde passam em média 15 dias até estarem prontos para o consumo. A gente produz em média 5.400 litros por dia, né, que são 2 fabricações, e a gente tem atingido uma média também de 90.000 litros por mês. A gente aqui tem um processo industrial, né? Então não é bem o processo que diferencia uma cerveja de larga escala, das marcas mais conhecidas, para uma cerveja artesanal, né? A cerveja artesanal é uma cerveja que a cervejaria procura produzir sem utilizar produtos químicos, corante, antioxidante, estabilizantes diversos, então o mínimo de intervenção química possível. Isso normalmente é obtido usando produtos de qualidade, né? Malte de cevada, trigo, centeio, ao invés de xarope de milho, né? Como muitas cervejarias usam.
Bom, pessoal, a gente teve a oportunidade de ver aí o processo produtivo, né, dentro de uma micro cervejaria. Conforme eu havia falado para vocês, a técnica que se usa para a produção de cerveja, ela é rigorosamente a mesma, seja na produção de uma micro cervejaria, como a gente viu no vídeo agora, seja numa produção de uma grande cervejaria, seja também numa produção em pequena escala no nosso apartamento, na nossa casa. E aí você pode se perguntar, poxa, Rafael, mas é possível fazer cerveja em casa? E eu asseguro a vocês que sim, porque a técnica é a mesma, mas ela pode ser adaptada para equipamentos menores. E aí, para ilustrar isso para vocês, eu trouxe aqui algumas imagens onde a gente vai poder acompanhar, ver alguns exemplos de equipamentos menores. A gente tem aí do lado esquerdo, aliás, as duas fotos elas representam uma cozinha tribloco, certo? Só que a do lado direito, né, de uma forma mais moderna, e a do lado esquerdo de uma forma mais simples, que atua por gravidade. É muito comum o cervejeiro caseiro já mais avançado utilizar esse tipo de equipamento. Mas se você acha isso ainda muito avançado para a fabricação de cerveja em casa, eu trago para vocês essas imagens aí, certo? Isso aí são imagens, como a gente pode verificar, de panelas simples que a gente utiliza em casa para cozinhar e que é possível, com alguns ajustes, com algumas modificações, fazer a produção de cerveja caseira na nossa própria casa, seja uma produção de 5 litros, seja uma produção de 10 litros, até uma produção de 20 litros, dependendo do espaço que a gente tem em casa, é possível fazer com utilização básica de 2 panelas. Para quem quiser se aventurar nesse mundo fascinante da cerveja caseira, eu recomendo que procure aí no seu estado a Ceva, né, uma filial da Ceva Brasil. Então existe as cevas espalhadas por todo o país, existe, né, a Ceva Paulista, a Ceva Carioca, a Ceva Lagoana, a Ceva Gaúcha, a Ceva Potiguar, enfim, quase todos os estados do país hoje eles possuem suas associações de cervejeiros caseiros. A Ceva, ela é uma instituição que tem por finalidade promover e difundir essa cultura caseira como hobby. É um movimento extremamente bacana, porque nele há muita troca de experiência, é possível conhecer pessoas que também são apaixonadas pela produção de cerveja caseira, é possível trocar ideias com elas. A Ceva do país inteiro também promove eventos, tanto eventos com fins de confraternização, quanto eventos técnicos, eventos de estudo, eventos de concursos que elegem as melhores cervejas caseiras do estado, da região e até mesmo do país. Então, quem quiser conhecer mais sobre esse mundo fascinante da cerveja caseira, eu recomendo que procurem as acevas dos seus estados. Eu sou um cervejeiro caseiro de origem, hoje estou à frente de uma micro cervejaria, mas mesmo à frente de uma micro cervejaria, eu ainda tenho um carinho e um vínculo muito grande com esse mundo da cerveja caseira, porque é um mundo em que o objetivo principal é a diversão, é o estudo, e é nesse tipo de cenário onde acabam surgindo diversas e maravilhosas receitas, porque enquanto a gente está numa microindústria ou numa grande indústria, existe toda uma variável, né? todo um contexto de custos para serem observados e de dificuldades de elaborar testes, já que as produções são sempre em grandes produções. É na panela caseira que a gente tem uma liberdade fascinante para testar receitas, para testar ingredientes,
fazer coisas mais ousadas. É nesse mundo, é nesse contexto em que a gente tem uma possibilidade muito grande de produzir belas cervejas e daí a gente conseguir replicar isso de forma especial, mas numa microindústria com qualidade e precisão e respeito às normas para que isso possa ir para o mercado. Como eu falei, eu vim da escola de cerveja caseira e serei sempre um cervejeiro caseiro, não importa até onde minha microcervejaria vá. E fica aqui uma dica para vocês que tiverem esse interesse de se aventurar pelo mundo da cerveja caseira, procurem as acervas dos seus estados, certo? Aqui no curso a gente vai continuar direcionando para o mundo da cerveja especial de uma forma industrial. A gente vai, na próxima aula, continuar vendo essa questão do processo propriamente dito. A gente vai entrar nas fases do processo. A gente viu aqui de forma ampla quais são elas, né? Que a gente viu que tem uma fase quente, tem uma fase fria. A gente viu por alto quais são essas fases. Vocês puderam acompanhar também no vídeo como é que seria o passo a passo de cada fase. E na próxima aula a gente vai entrar em cada uma delas propriamente dita e vamos mostrar para vocês o passo a passo, certo? Até mais, um abraço.